Vamos que vamos chegando, galera. Um forte abraço a todos. Vídeo inédito de quarta-feira. Mas se você é novo no canal e não me conhece, eu sou Radamés do canal Contos e Relatos Assombrosos. Se inscreva no canal e ative o sininho para você não perder a notificação dos nossos vídeos. Se você gostar, deixa seu like, compartilhe com os amigos. Meus agradecimentos a hoje a Roberto, nosso inscrito aqui do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, que nos enviou esse relato do lobisomem aqui de Rincão. Veja essa história e o que o pai dele passou. Contos e relatos no ar! Olá! Como podemos imaginar tal coisa existir? Nem de imaginação poderíamos entender o que era aquilo que meu falecido pai me contava. Minha mãe viva, me chamo Roberto, e vem contar esse relato que meu falecido pai me contou desde pequeno, o que eles passaram, e eu pude vivenciar uma parte disso. Meu pai relata desde pequeno para mim o pavor que nós passamos e que ele passou se deparando com uma criatura, aos olhos de muitos fictício, algo que para muitos é bobagem, mas para quem viu sabe muito bem o que é e o que estou falando, e que até muitas autoridades escondem por detrás dos panos. Chamo Roberto. O fato ocorrido foi aqui no Rio Grande do Sul, na capital de Porto Alegre, no interiorzinho, no Rincão, há muitos anos atrás. No Rincão, na estrada do Rincão, um local bem remoto, onde atravessa Restinga a Belém Velho, onde muitos moradores na época, fazendeiros, ainda como tem hoje, fazendas, hotelarias para cavalo, para animais, e enfim, muitos sítios e muitas fazendas. Hoje tem um pouco mais de moradores, mas um dia nunca foi assim. Não passava luz em poste e também água encanada também não tinha. Era tudo no poço artesiano ou poço cavado mesmo, aonde achava um lençol de água. Mas esse fato ocorreu com minha família, no sítio que ainda moro hoje, que herdei de meu pai e que minha mãe mora comigo, e minha esposa e meus filhos. Mas nunca mais vimos esse ocorrido nesse local. Segundo meu pai, ele abateu uma criatura que estava atacando os sítios da volta e inclusive o nosso. Me lembro bem que era numa quarta-feira, aonde meu pai cuidava e cortava pasto, como chamamos aqui o capim-elefante. Ele tinha um local aonde no sítio dele ele cortava e levava para as cocheiras dos bichos. Então meu pai, ele era um homem que acordava muito cedo e ele tinha uma pequena produção, uma pequena lavoura e animais. E vivia disso, da carne, da gordura, da banha do porco, que quando ele carneava, a carne do porco, da vaca, do boi, enfim. Para quem mora para fora sabe muito bem como é. Então meu pai contando, ele disse que estava na beira do cercado, era umas 6 horas da tarde, onde ele ia cortar uma ramada grande de capim-elefante para levar para a cocheira para os bichos passar a noite. E quando logo viu assobiar, era o seu Germano. Era um outro senhor também, tinha um outro sítio no lado, a alguns metros do nosso sítio. Então ele relata para o meu pai que algo tinha abatido o chiqueiro dos porcos, fazendo um estrago, desaparecendo com 2 leitões e deixando um rastro de sangue pro meio do mato. Mas que não achava nada, que aquilo levava até a beira da estrada, cruzava a estrada e se sumia para outra fazenda e não se via nada de noite. E ele estava encucado porque já era o 2º mês aquilo acontecendo.
ficaram conversando ali, diz o meu pai. O pai relatou que não tinha visto nada, e nada tinha acontecido na fazenda de meu pai. Assim ele confirmando com aquele senhor, seu Germano. Mas o tempo foi passando. Mas naquela mesma semana, meu pai se deparou com uma situação estranha na fazenda. Era por volta da meia-noite, numa quinta-feira. Estávamos em época de verão, um calor danado. Um calor muito forte. E os cachorros começaram a coar pro lado do galinheiro. Meu pai conta que avisou a minha mãe que ficasse dentro de casa, fechasse a porta, que ele ia ver o que era. Então ele pegou a espingarda e foi até o local. Foi chegando devagarinho, onde os cachorros acuavam. Acuavam atrás de uma capoeira, onde tinha um capim alto, e logo era a entrada do galinheiro. E ele viu aquele bicharedo batendo asa lá dentro, batendo asa. Quando ele chega perto, os cachorros se botam e sai um vasto de uma coisa, troteando pro meio do mato. Mas era um baita de um bezerrão, uma coisa. Então meu pai disse que deu um tiro pra cima de espingarda. E logo quando ele entrou, o que ele viu foi um estrago de 3, 4 galinhas, tudo estrinchada no chão. E ele conta que aqueles 2 cachorros foram atrás daquela coisa que saiu correndo no meio do mato. Não se podia reconhecer o que era, porque não tinha claridade. E a pouca claridade era o que batia na lua, batia ali na área, naquele local. E o bicho saiu muito rápido, troteando no meio do mato, não deu pra ver. Mas os cachorros saíram enfurecidos atrás do bicho. E era aquela latido pra tudo que é lado. Meu pai conta que ficou ajeitando e ele olhou atrás do galinheiro, tava a tábua arrancada da parede do galinheiro, que era de madeira. Aquela coisa tinha arrancado com muita fúria e com facilidade. E meu pai conta que estava bem pregado aquilo, ainda com arame, ainda trançado. Ficou encucado com aquilo, o que poderia ser? Mas arrumou tudo e nada dos cachorros voltar. Ele senta na área de casa e diz que acende um paeiro e fica ali com a espingarda. E a minha mãe estava na janela, preocupado. E meu pai estava ali, olhando em direção do mato, matutando, pensando o que poderia ser. Daqui um pouquinho chegam os cachorros. Só que um dos cachorros estava um rasgo no lado da costela e ele se apavora com aquilo. Pensou até que poderia ser uma jaguatirica, uma onça, mas pra cá não tem. Então logo a minha mãe corre para fazer um curativo no bicho, o bicho gritando de dor. Ensanguentado, coitado do animalzinho, que era uns cachorrinhos rasteiros, e era um bom de caça e cachorro que cuidava a casa. Meu pai ficou preocupado com aquilo. No outro dia de manhã ele foi lá no vizinho conversar e falou do tal ataque. Mas alguns dos fazendeiros no lado, todos estavam preocupados, pois alguma coisa estava atacando e ninguém tinha costume dos cachorros sair da fazenda e atacar outras fazendas. Não fazia isso, não era normal. Mas estava acontecendo isso já há mais de um mês ali na volta. E ele conta então que estava preocupado com aquilo e todos estavam cismados, que alguma coisa estava errada. Então meu pai conta que certo dia ele foi na venda foi de bicicleta na venda, buscar erva para chimarrão, café, coisas para casa. E tá voltando, ele tinha mania de fazer isso de noite, ele não tinha medo. Pegava a bicicleta, era 6:30 da tarde, e voltava umas 8 horas, tomava uma pinga de noite e voltava para casa. E ele conta que era umas 9 horas da noite, estava voltando, e ele vê uns 50 metros, estava enluarada, era noite de lua cheia, e clareava bem, o tempo estava lisinho e limpinho. Ele diz que atravessa um baita de um bicho. Ele vendo aquilo de longe, ele deu uma parada, parou, desceu da bicicleta, ficou meio assustado. Ele disse, o tempo estava liso, limpinho, luarado, lua cheia. Ele parou, ficou olhando para aquele baita bicho atravessando a rua, peludo nas costas, e pateava assim, que nem um grande cachorro, uma coisa estranha, o jeito de caminhar, só que atrás era maior que a frente. Ele conta que aquele bicho, quando foi atravessar para o outro lado da estrada, que a estrada era curtinha, aquele bicho se levantou, que parecia um urso, e olhou em direção dele. Aqueles olhos brilhavam no escuro quando deu o reflexo da lua, provavelmente pegou nos olhos, que brilha nos olhos bicho.
E ele disse que aquele bicho deu um rosno e pulou pro meio do mato. Ele só viu aquela capoeira assim das macegas do mato mexendo e se indo pra dentro. E ele ficou preocupado e assustado com o tamanho da coisa. E ele disse, o que será que é isso aí? Ele já estava meio assustado. Então ele bota a mão na cintura, que ele tinha uma faca, no cara não estava armado. Pegou a bicicleta e não foi andando, ele foi empurrando a bicicleta. Ele disse, se alguma coisa pular em mim aqui, eu jogo essa bicicleta pra cima, lá correndo aí, subo uma árvore. E ele foi indo. Ele passou justamente aonde estava aquele bicho. Ele disse que era um fedorão no ar, um cheiro, coisa horrível. Ele disse que parecia um zurrilho podre. Parecia que disse que tinha passado ali uma coisa ruim. Aquele fedor, ficou aquele rastro assim, ele foi indo caminhando, olhando para trás, olhando para o lado. Olhando para trás, olhando para o lado. E quando ele não dá, vai botar a perna para cima da bicicleta, ele olha 6, 7 metros dele, ele vê aquela vasta sombra negra no chão atrás dele. Ele diz que aquele bicho, mas deu um rosnado tão grande que ali a coisa, ele viu que a coisa não era desse mundo. Ele pegou, olhou para aquele bicho e fez esse jeito, tirou a faca. E aquele bicho, ele veio para cima. Ele disse que subiu para cima da bicicleta e começou a pedalar. A estrada toda esburacada. Ele disse que pega aquela bicicleta, para e larga para cima do bicho. Ele já estava perto de casa. E ele disse que não conseguia nem gritar. Ele não conseguia gritar. Ele correndo com a faca no chão, arrebentou o chinelo. Os chinelos ficaram para trás, a bicicleta. Aquele bicho se grudou em cima da bicicleta. Ele disse que aquele bicho grunhia e fedia. E aquele bicho estava com uma raiva, aquele bicho. Ele disse que aquele bicho estava com fome e queria atacar ele. É o que ele pensava. Ele contava aquilo. Ele disse que ele chegou, pulou o cercado, já estava no sítio dele, pulou o cercado para dentro, porque ele conhecia bem o chão dele. E saiu para dentro, logo os cachorros já vindo, sentindo o cheiro dele, vieram latindo. Mas aquele bicho veio atrás. Aquele bicho veio numa fúria atrás, ele não entendia por que aquela coisa queria atacar ele. E aquele bicho veio grunhindo e os cachorros se botaram no meio dos matos. Só via assim os matos do capim-elefante que tinha na beira do cercado. Aqueles bichos se rolando com aquela baita coisa. E eles que entrou dentro de casa, na sacola de comida, tudo ficou para trás. E eles que entrou, pegou a espingarda. E logo ele avisa a minha mãe que fechasse tudo. E ele contando que minha mãe estava no pavor. A mulher com os olhos regalados em pranto, ele disse, fecha tudo. E quando ele abre a porta de casa, era tudo com lampião. Quando ele abre a porta de casa, o que ele se depara a mais de 20 metros, o bicho estava na porteira da casa, os cachorros se botando, ele tapeando. E quando ele viu aquilo, ele se apavorou com a luz da lua. Ele viu bem que é porque ele viu de frente a coisa. Ele disse que viu o bicho de frente, viu e a cores. Aquela baita coisa horrível, tenebrosa, demoníaca que fedia, batia nos cachorros. Ele disse que não se importou. Ele disse, eu vou matar essa praga. Aquele bicho fixou os olhos e veio pro lado dele. E quando veio, ele pegou e grudou-lhe tiro de chumbo. E dele tiro de chumbo. Aquele bicho não aguentou. Tomou-lhe 2 bordoadas, pegou-lhe um estilhaço de chumbo na cara e outro nos peitos. Aquele bicho deu um grunhido tão alto, mas tão alto que pulou pro meio do mato. E eles que grudou-lhe tiro e os cachorros atrás. E aqueles cachorros se sumiram, que eu vi latir de longe. E aquela coisa não ousou mais ouvir. Mas não deu assim, meia hora, 20 minutos, tá lá cheio de homem a cavalo, todo na volta, tudo armado. O que era? Ele disse, eu peguei o bicho, toquei. E eles saíram tudo de trote. Foi lá, peguei, meu pai disse que pegou um cavalo também e foi pro meio do campo. E eles foram atrás do bicho, passaram a noite toda. Só viram o rastro de sangue e nada. Diz que atravessava a rua e entrava matos, pegaram a mata fechada, não tinha como passar. E foi horrível, diz que foi lá para aquele lado dos Alpes lá. Quem conhece aqui sabe muito bem. Pegou e se sumiu. Foi horrível a coisa. O pai disse que viu foi um capeta, uma criatura sanguinária, e sabia que era um lobisomem, porque todos eles disseram que era um lobisomem, era noite de lua, e aquele bicho já estava à mesa ali atacando ali na volta. Só que eu não sabia quem é que podia ser aquela criatura. Não se sabia. Mas nunca mais apareceu. Mas o meu pai relata o que ele viu foi um bicho tinhoso, tenebroso e diabólico. E aquilo que ele pensava que era brincadeira, que era apenas um conto,
ele viu bem o que era. E esse é o relato de meu pai. Uma boa noite a todos.